Olá, ouvintes da Rádio Web do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Hoje vamos falar sobre o 28 de junho, Dia do Orgulho LGBTQIAP+, e temos muitos assuntos para serem tratados na data de hoje. O tema, nome social e o direito à alteração de prenome e gênero no registro civil por pessoas transgênero e não binárias. O Poder Judiciário do Estado da Bahia tem um trabalho importantíssimo, inclusive com uma comissão específica, que é a Comissão para a Promoção de Igualdade e Políticas Afirmativas em Questões de Gênero e Orientação Sexual, COGEM, que é presidida pelo juiz Mário Caymmi e demais integrantes. Mas para falar sobre esse tema de alta relevância, para levar um pouco mais de esclarecimento ao nosso público que faz parte aí do Poder Judiciário do Estado da Bahia, nós temos aqui mais de 67 desembargadores, 600 juízes, 8 mil servidores, então um universo muito grande, além dos nossos jurisdicionados, do nosso público ouvinte. Vamos falar acerca de questões envolvendo identidade de gênero e orientação sexual. Para falar sobre esses assuntos, convidamos aqui Carolina Damorim, que é advogada familiarista e de direitos LGBTQIAP+, pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões e Direito Tributário, associada ao Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, membro também da Comissão de Direito de Família e da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Bahia, integrante do Grupo de Pesquisa sobre Família, Sucessões, Crianças e Adolescentes e Direitos Transindividuais, junto ao Programa de Mestrado em Direito da FMP, que é a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, também integrante da comissão da COGEM. Prazer imenso tê-la aqui para a gente bater um papo nesta data tão importante para o orgulho LGBTQIAP+. Eu que agradeço estar aqui, entendo que essa data é muito importante, que a gente realmente precisa debater, porque o debate e a informação são os mecanismos que a gente tem para evitar o preconceito, né? O conhecimento faz com que a gente dissemine os direitos dessa comunidade LGBTQIAP+, que é muito importante. E só para introduzir aqui, o que eu acho importante é a gente traduzir o significado dessa sigla, né, LGBTQIAP+, que a gente vai falar tanto sobre hoje. Então, ela essencialmente significa lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais, e a sigla mais é para a gente não limitar qualquer possibilidade. Interessante, porque esse termo que surgiu recentemente, que é o PAN, e quando a gente começa a estudar mais, começa a compreender, ele se adequa muito a essa realidade, porque as pessoas devem compreender mais, olhar o outro, conhecer o outro, amar o outro, exatamente pelo que o outro é, pelo que o outro tem como essência, e não pela caracterização, pelo sexo. Eu acho que a gente começa a rever conceitos fundamentais para a sociedade como um todo. Ao meu lado também, Ila Williane, que é estudante de Direito da UNEB, travesti, descendente indígena em resgate, e destina seu foco de estudos para pesquisas relacionadas à diversidade de gênero e povos originários. Que prazer também tê-la aqui neste debate, neste bate-papo. Olá, boa tarde a todos. Fico muito agradecida por ser chamada para estar ocupando esse espaço, né, nesse podcast, poder estar falando a partir de uma visão de dentro de uma pessoa trans, né, no movimento, a qual também fez parte nesses processos de evolução aqui na nossa sociedade em relação à retificação de gênero, ao qual me retifiquei com 18 anos de idade, assim, consegui a maioridade. Eu pude, né, estar acessando esse direito, e também sempre no meu trabalho, nas minhas redes sociais, eu faço o trabalho de estar expondo esse direito, estar expondo para as pessoas os seus direitos, principalmente as pessoas trans, né, que vivem em lugares de vulnerabilidade, de baixa educação, né, de pouco acesso à educação, pela sua evasão escolar e dentre outros problemas que a gente acaba ocorrendo em nossa vida, né, pelo preconceito, pela transfobia. É muito importante estar aqui. E aí gostaríamos de aproveitar o início do nosso bate-papo. Avançamos muito pouco, porque até algumas décadas atrás as pessoas tinham medo de assumir, por exemplo, as pessoas tinham medo de se identificar, de assumir até o próprio nome. Hoje já estamos falando sobre o nome social, o nome registral. Então é importante a gente voltar um pouco no tempo, na história, e trazer esse debate, porque ainda estamos vivendo em alguns momentos um período, não sei se idade antiga, idade medieval,
por conta dos números. O Brasil, que mata mais pessoas trans no mundo. A Bahia, que está em segundo lugar nessa estatística dolorosa. Estamos ainda distante de alcançar aquele ideal que nós buscamos? Com toda certeza. Eu entendo que é importante a gente reconhecer a evolução, né? Cada vitória, ela merece ser aplaudida e posta em holofote, né? E vamos falar muito aqui sobre isso hoje. Mas a gente precisa entender que, por exemplo, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que vamos falar aqui hoje, né, que é o dia 28 de junho, ele se iniciou, né, num levante de Stonewall, em Nova York, em 1969, quando, naquela época, era considerado crime, né, você se identificar como uma participante da comunidade LGBT. Então, assim, 69 para cá, eu considero pouco tempo, e isso foi quando se iniciou os debates, né, a polarização. Segundo o histórico disso aí, Stonewall era um bar em Nova York e os policiais, eles faziam batidas, né, recebiam propina, na verdade, para que as pessoas da comunidade ali utilizassem daquele espaço, e quando entendiam que aquele valor ali não era um valor aceitável, eles faziam batidas e levavam pessoas, né, presas, por unicamente se considerarem da comunidade LGBT. Então, assim, nesse marco, né, nesse dia 28 de junho de 69, foi quando realmente as pessoas começaram a ir para as ruas em protesto e começaram a exigir respeito, né? Então, assim, desde então, essa data, né, é o marco que celebramos hoje, é um dia internacional, que apropriamos para cá também, mas é importante a gente ressaltar que, sim, é uma luta recente, né? Então, a gente está avançando paulatinamente, né? Mas precisamos reconhecer as vitórias. Essa é Carolina Damorim, advogada familiarista e de direitos LGBTQIAP+, trazendo aqui um pouco essa visão. Ela que também tem alguns estudos, é membro da COGEM, do Poder Judiciário, autora de artigos jurídicos, sócia, inclusive, do escritório de advocacia da Amorim e Carvalho Advogados Associados. Mas nós gostaríamos de aproveitar também Ila Williane, porque é uma profunda estudiosa também, tem alguns artigos publicados, e principalmente em questão de gênero e etnia. Porque já que estamos falando do Dia do Orgulho LGBTQIAP+, nós sabemos do orgulho que é alcançar exatamente o nome social, o nome registral, para quem enfrentou longas batalhas, uma minoria que passou por tantas dificuldades, que passou inclusive por processos avassaladores e que hoje consegue ter o orgulho de ter o nome registral e o nome social. E seria importante também a gente trazer para o nosso público ouvinte essa diferenciação. Sim, com certeza. Eu acho realmente importante a gente colocar em evidência a questão do nome social, né, nesse direito, e também falar sobre a revolta de Stonewall, que foi uma revolta que, inclusive, as pessoas trans lideraram. Duas figuras, a de Marsha P. Johnson, que é a mais conhecida, que foi a que pegou um copo de vidro e atirou em um policial, e assim começou essa revolta de Stonewall. As pessoas trans sempre foram linha de frente nessas guerras, nessas brigas, nessas lutas, pois elas eram pessoas que realmente nadavam contra a corrente do que era ser homem, do que era ser mulher. Não era só uma questão de amar, era uma questão também de sobrevivência, de ser quem é. Então, a gente, quanto pessoa trans, né, quanto travesti, a gente leva esse fronte, né, essa frente do movimento LGBT há muito tempo, há muitos anos. Pois a gente desconstrói, a gente vai contra algumas normas que são impostas na moral, que isso afeta muito as pessoas, né, que têm esse pensamento, esse preconceito, esse conceito pré-estabelecido. Por isso que eu, né, quanto uma pessoa que me declara uma pessoa travesti, que leva essa luta comigo, usei e acessei o meu direito do nome social desde jovem, desde quando eu me reconheço quanto pessoa, desde que eu comecei a me ver quanto Ila Williane, eu acessei o nome social. O que, infelizmente, muitas vezes eu tive problemas, pois as pessoas não sabiam como usar os nomes sociais, acabavam colocando o meu nome de registro nos meus atendimentos, sendo que tinham lá preenchido todo o protocolo que deveria ter com relação ao nome social. Assim, eu fui atrás do meu nome de registro pelas vários constrangimentos que eu passei, e, inclusive, após o nome de registro, eu consegui diminuir isso, e fico muito feliz com esse direito alcançado pelo meu povo.
Falar em direito alcançado, eu queria aproveitar também e ouvir a Carolina Damorim, porque é importante dizer, inclusive para as pessoas que estão acompanhando, para toda a comunidade, quem pode usar o nome social, o que diz a lei em relação ao nome social e o nome registral. Na verdade, o nome social, ele vem para se adequar a uma identidade, né, ao senso de identidade da pessoa, né? É como ela se representa na sociedade. Então, diferente do nome civil, né, que é o nome registral, porque ele pode também estar indo em conflito com a sua identidade de gênero, né? Então, esse nome precisa te representar. E o nome social, ele vem para isso. Certo? Então, assim, é importante esclarecer que nome social tem os mesmos direitos do nome civil, né? Através do decreto 8727 de 2016, já é previsto isso. E o nome, na verdade, ele é um direito à personalidade, né? E isso vem do leque dos próprios direitos fundamentais aí, uma proteção à dignidade da pessoa humana, a proteção à integridade física, psicológica, moral, emocional. Então, a gente tem que observar que esse nome social vem da mesma proteção do nome de registro, certo? Então, através desse decreto, ele tem que ser respeitado. É interessante porque tem um dito popular que diz assim: os nossos menores defeitos são insuportáveis para os outros. E muitas pessoas não têm noção do quanto isso ainda incomoda. Por exemplo, entrar no estabelecimento e ser barrada na entrada do estabelecimento, ou acessar um banheiro e ser barrada na porta do banheiro. O quanto isso ainda incomoda e o quanto isso ainda é prejudicial. E eu queria aproveitar também a Ila ou Iliane para exatamente falar sobre essa importância do nome social, não só para a afirmação da identidade de pessoas transgênero, mas também de você ser respeitada em todos os locais, em todos os momentos, em todas as ocasiões, nesse convívio no dia a dia com todos da sociedade. Com certeza, para mim foi um divisor de águas a minha retificação, pois todos os lugares que eu chegava e apresentava meus documentos, eu me sentia mais confortável, não precisava ficar explicando tantas coisas na hora de apresentar os meus documentos. E eu me sentia que eu estava sendo realmente vista, estava realmente sendo reconhecida. E eu passei por diversos constrangimentos, mesmo e apesar de estar retificada, ainda acontece a transfobia. Então, é mais alguma coisa que eu me segure, minha documentação com o meu gênero retificado para feminino, o qual eu me identifico, e com o meu nome. Pois onde eu chego e apresento os meus documentos, as pessoas não se sentem acanhadas de demonstrar a transfobia que tem dentro delas. E isso faz com que essas pessoas realmente sigam, né? Porque elas sabem que podem sofrer sanções a partir disso. Então, eu passei por diversos constrangimentos, né? Desde antes da minha retificação. E eu acho que a retificação, além de me reconhecer, é algo que, pra mim, é também pra todas as pessoas que estão ao redor, as pessoas, os órgãos públicos, a gente chega, conseguir conseguir que essa pessoa seja respeitada como ela se identifica. Isso é muito importante para acessar diversas coisas e para eu conseguir entrar e conseguir me dar a oportunidade de começar os meus estudos a partir da minha retificação. Tem algum constrangimento que ficou na memória que até hoje você lembra de uma forma ainda amarga? Tenho diversos constrangimentos. No Brasil, a gente experimenta a subtração de direitos 24 horas. Então, pra te falar um momento específico, eu acho que quando eu fui abordada na frente de uma festa, que era do governo lá de Pernambuco, de onde eu vim, e a policial me parou e falou que eu tinha que ser revistada por um homem. Só que minha leitura de gênero, o meu corpo, tudo que eu estava, né, mostrando era do padrão feminino. E eu tirei a minha carteira de identidade. Isso foi após já a minha retificação. E mostrei meu RG. Falei, eu sou mulher. Aí não vou ser revistada por outro homem. E ela fez questão de não me revistar. Falou várias coisas. Só que eu vim acompanhada junto a um advogado e um delegado que estavam comigo. E que por sorte, né, que ter esses acessos e ter essas pessoas que me apoiam, foi eles que tomaram a frente. Porque eu não me senti com força nem de falar. E isso me constrangeu tanto que eu tinha que ser obrigada a me defender em horas quando eu estava sendo atingida de alguma forma. E isso me força às vezes a ser uma pessoa defensiva, ser uma pessoa que tenha sempre na ponta da língua o que falar e como se defender. E muitas das minhas pessoas, né, das travestis, das pessoas trans, saem da escola muito cedo, por serem expulsas de casa. Então, elas terem essa consciência, saberem de seus direitos e para
lutarem por eles quando são subtraídos, é muito difícil que isso ocorra. A gente precisa dar educação a esse povo, dar espaço para esse povo chegar no poder, chegar nessas situações para a gente conseguir disseminar informações para os nossos e para a gente poder estar em cima realmente mandando conforme como é que vai ser para a PM. O delegado que estava comigo auxiliou, inclusive, o outro delegado para as próximas pessoas trans que eles atendessem. E daí mudou completamente, né? Como uma pessoa trans sempre muda os espaços, né? Quando chega. Eu acho isso muito interessante. E como a educação forma, transforma, liberta. Gostaria também de aproveitar aqui a Carolina da Amorim e saber se em algum momento também passou por algum constrangimento, que ficou na memória, que marcou, que poderíamos compartilhar nesse momento, nessa entrevista aqui na Rádio Web do PJBA, Poder Judiciário do Estado da Bahia. Olha, sempre que eu tenho esse espaço, eu aproveito para falar que eu venho, né, de uma família transafetiva. Eu tenho um irmão trans e, assim, foi a maior alegria do meu trabalho, né, da minha profissão, conseguir a retificação do nome dele, né, de gênero e nome. Então, Diego é um artista incrível. Eu tenho com ele, né, uma inspiração tanto pessoal quanto profissional, porque eu vejo o lado pessoal das dificuldades, né, que eu ouço Ila falando aqui, eu me coloco no lugar, né, eu me coloco no lugar da família dela também, né, de você não quer ver uma pessoa, um ente seu querido passar por isso, né, ninguém deve passar por isso, né, por plenamente não estar na condição que o outro ser humano ali entende por devido, né, sendo que é uma manifestação sua de vontade, né, a identificação de gênero. Então, quando eu tenho esses espaços, eu gosto muito de tentar que a pessoa que está ouvindo fazer esse exercício, né? Porque a gente fala aqui, a gente imagina terceiros, né? Quando você não está no cenário pessoal. Só que imagine se for com alguém da sua família, né? Com alguém do seu lado. Você encararia aquela situação da mesma forma? Certamente não. Com isso, né? A gente consegue trazer um exercício social, eu diria, um exercício necessário e iminente, que a gente evite situações de transfobia, né, em espaços sociais, porque eu visualizei, né, que uma pessoa trans em convívios sociais enfrenta muitas questões, seja o seu próprio embate pessoal, né, quanto a aceitação. Todo mundo precisa ser aceito, né? Todo ser humano quer ser aceito. Uma pessoa trans, uma pessoa da comunidade LGBTQIAP+, tem uma barreira a mais. E a gente, como sociedade, tem que derrubar esse muro. Sem dúvida. E por isso, um programa como esse, uma conversa aberta como essa, pode fazer a reflexão de milhares de pessoas. Trouxemos aqui Carolina da Amorim e Ila Williane nesta data importante, Dia do Orgulho LGBTQIAP+, 28 de junho. E como advogada familiarista também, integrante da Comissão de Direito de Família e da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Bahia, Carolina, a gente queria aproveitar também e trazer esse procedimento aqui para a troca de nome. Isso é muito importante, esse passo a passo, para que as pessoas possam compreender. Pronto. Eu gostaria de falar que a partir de 2018, né, teve a ação direta de inconstitucionalidade do STF, que foi a ADI 4275, que ela previu que agora as pessoas que se identificam, né, com pessoas trans, pessoas LGBTQIAP+, podem fazer a solicitação de retificação de nome e gênero também em face administrativa. Ou seja, se você tem maior de 18 anos, você pode ir tanto na esfera judicial como na esfera administrativa fazer essa solicitação, certo? Atualmente, você não precisa fazer cirurgia de readequação sexual, isso não pode ser exigido de você, certo? É seu corpo, é só a expressão de vontade. Isso não vai determinar se você é ou não uma pessoa trans. Você também não é necessário você ter laudos médicos, certo? E, portanto, com isso, você pode, sendo maior de idade, se dirigir tanto ao judiciário quanto à sede administrativa. Se você for menor de idade, tem que ser por via judicial, porque seus pais, né, o representante legal precisa fazer a autorização, certo? Com isso, se tornou, né, um facilitador
na busca por essa autodeterminação. Já que você trouxe aqui essa questão das instâncias superiores, eu queria aproveitar essa abordagem também. Tem um estudioso em gênero e etnia aqui. O direito à autodeterminação de gênero, reconhecido como direito constitucional personalíssimo pelo STF, Supremo Tribunal Federal, é também um avanço importante e significativo para que seja tratado nesta data, Dia do Orgulho LGBTQIAP+. Com certeza, com toda certeza, a gente tem que falar sobre essas vitórias, né, que nós conquistamos a partir de muita luta, a partir de muitas coisas que podemos evidenciar, né, em dados, né, como a gente já falou anteriormente, que temos dados de que o Brasil é o país que mais mata. Então, essa é uma vitória para que o Brasil consiga, né, garantir, né, esse direito a essa pessoa existir, a essa pessoa realmente ser válida, essa pessoa. E a gente tem um país, né, que precisa ser de forma solidária, se solidarizar com as nossas lutas, com as nossas questões. E é isto, eu acho que a gente lutou muito para conseguir esse direito, né? Foram muitas pressões da ANTRA também, que é a Associação de Pessoas Trans Travestis aqui no Brasil, de todo o movimento, né, aqui no Brasil, né, principalmente. E, inclusive, lá começou essa sigla se juntar, né, essas pessoas se juntarem, desde a revolta de Stonewall, que, inclusive, as travestis e as pessoas trans lideraram, e elas foram também afastadas após um tempo por ter uma visão de higienização desse movimento. As pessoas trans foram um pouco afastadas. Por isso que a gente vê tanta marginalização. Nosso país não é o país que mais mata pessoas LGBTs. Somos o país que mais mata pessoas trans. A gente tem que pensar realmente direcionado, né? Pensar que a gente deve tratar desigualmente os desiguais. É um princípio de equidade do SUS, por exemplo, que eu cito aqui, que é muito importante a gente pensar que essas pessoas principalmente estão à margem. Essas pessoas que devem ser realmente, que os STF deve olhar com maior apreço, com maior sensibilidade, principalmente, né, a Bahia, nós advogados, os estudantes, né, precisam ter esse sentimento dessa solidarização com essa luta. Acho importante. Trouxemos também aqui uma outra conquista importante, é justamente a edição do atual provimento conjunto número 8 das Corregedorias Geral de Justiça e do Interior, aqui do PJBA. Mais uma conquista. Gostaria que trouxesse para a gente também os aspectos mais relevantes desse provimento. Olha, esse provimento conjunto, ele é muito recente, ele é de agora, 9 de maio de 2022, e ele vem trazer, na verdade, a possibilidade de agora pessoas trans não binárias de terem o seu registro, né, sua retificação de gênero adequada ao gênero que se identifica, porque quem são essas pessoas não binárias? Pessoas não binárias são pessoas que não se identificam com a binariedade de gênero, que a gente chama o masculino e o feminino, certo? Elas podem não se identificar completamente com nenhum dos dois, certo? É uma ausência de gênero, ou a mescla desses dois gêneros, né? A gente chama que é um espectro, certo? E o termo não binário é um termo guarda-chuva, porque ele engloba as multiespécies, né? As multi-identidades que a pessoa pode se identificar, certo? Então, essa pessoa não binária, ela não tinha, antigamente, o campo na sua certidão de nascimento para poder instalar gênero não binário. Você só tinha a opção masculino ou feminino. Então, pessoas trans que se identificam com a binariedade, né? Um homem trans ou uma mulher trans conseguiam fazer sua retificação tranquilamente, porque se identificam com um gênero, mas o não binário não tinha essa proteção. E agora nós temos. Então, se você se identifica como uma pessoa não binária, pode se dirigir agora aos cartórios, não precisa mais de um procedimento judicial, e você consegue fazer essa sua retificação. Se você tiver alguma dificuldade, né, tendo em vista que é um provimento também novo, a gente instrui que você procure a Defensoria Pública ou um advogado de sua confiança, né, ou então a própria corregedoria, porque realmente isso aí seria um ato, né, de transfobia. Então a gente precisa, em sedes, né, desses órgãos, também fazer uma vigilância, né, e observar e cumprir com as determinações judiciais. Ok, e como o Poder Judiciário tem avançado nessas questões, ainda mais com uma comissão para a promoção de igualdade e políticas afirmativas em questões de gênero e orientação sexual, que é a COGEM. Gostaria de agradecer a Carolina Damorim e agradecer a Ila Williane pela participação aqui, pela fabulosa contribuição. Às vezes a gente sempre pergunta, tem diferença o amor entre heterossexuais, entre homossexuais? Porque me parece que o amor é tão sublime e único que não tem qualquer tipo de diferença.
mas a raça humana ainda arraigada de preconceitos e até por conta de um machismo impregnado ao longo de décadas e décadas, ainda temos esses dados estatísticos, eu diria aterrorizantes, porque o Brasil que mais mata pessoas trans no mundo e a Bahia que está em segundo lugar nesse ranking. Eu gostaria de finalizar com uma mensagem que pudesse refletir a data, que pudesse combater um pouco esse preconceito, que pudesse marcar o coração dessas pessoas, porque o amor, ele é único, independentemente de raça, de cor, de credo. Eu queria que vocês deixassem essa mensagem. Eu vou começar aqui pela Ila, que está ao meu lado esquerdo. Ila Williane. Quero deixar o recado que ame seus filhos, suas filhas e pessoas trans que você convive. Traga para perto pro seu pessoal, pois a partir que você traz essas pessoas, elas vão ocupar espaços e criar discussões muito necessárias para que não ocorra mais esses preconceitos e que vocês acolham, não mais expulsem de casa, pois eu, uma pessoa trans, uma pessoa travesti, precisei do acolhimento da minha família para conseguir estudar, para conseguir alcançar certas coisas e poder estar aqui no Tribunal de Justiça falando sobre e garantindo que outras pessoas acessem essa informação e que a gente dissemine, né, a educação, o respeito, a empatia, né, a partir da minha vivência. Então, acolham pessoas trans, acolham e ouçam e ajudem aquela pessoa trans, às vezes, que está próximo do seu bairro, onde você trabalha, onde você estuda. Chama essas pessoas para próximo, pois a gente precisa delas vivas, principalmente no Brasil. A gente precisa dessas histórias vivas. Inclusive, perdi uma amiga há pouco tempo, a Mani Presente, a partir da transfobia e da transfobia estrutural. Então, eu quero muito ver pessoas trans vivas, pessoas trans sendo advogadas, sendo médicas, podendo estar com os seus direitos em dias, né, e não mais subtraídos. E, por favor, gente, juntem com a gente, com a luta, como a Revolta de Stonewall trouxe essa ideia de coletividade. A gente precisa também de você, pessoa hétero, cis, branca. A gente precisa de vocês com a gente, sempre questionando, cadê a pessoa trans nesse espaço? A pessoa trans está se sentindo bem? Como é que é? Porque a gente precisa que essas pessoas se sintam bem pra gente que alcance vários espaços e que não se suicidem, né? Desculpem a palavra, o gatilho. Mas que essas pessoas não fiquem à margem em situações de mortos-vivos, como dizem no Demb. E eu deixo esse recado pra vocês. Se solidarizem, tenham empatia, estejam com a gente, que a gente tá com vocês. Olha só, e quanta emoção, viu? A gente vê nas palavras, mas a gente percebe também no olhar aqui dela o quanto ela trouxe de emoção para que você perceba o quanto é importante amar, acolher e respeitar o outro. Carolina Damorim também com uma mensagem especial para a gente nessa data. Eu vou começar primeiro dizendo que as palavras de Ila são as minhas, porque eu acho que ela expressou muito bem, né, o sentimento que a gente tem ao tratar dessas questões, né, e eu trago assim uma frase que o amor ele não pode ser visto, só sentido. Então a pessoa que tem que se autodeterminar, né, você tem que observar que aquilo é uma manifestação de vontade da pessoa. Não, você, terceiro, não tem que dizer nada a respeito. Isso é para identificação de gênero, identidade de gênero e para orientação sexual, né? São coisas distintas. Também é importante que a gente faça essa ponte aqui, né? Que identidade de gênero é você não se identificar com o gênero que você nasceu, né? São pessoas trans, ou você não se identificar com nenhum gênero, né? Ou ser uma pessoa cis, que são as pessoas que se identificam com o gênero que nasceram. Então, isso é identidade de gênero. É uma expressão do dia a dia, certo? De última vontade da pessoa. Já a orientação sexual, não, é um ato involuntário, né? De atração sexual, emocional, física, por uma pessoa do mesmo gênero. Seriam os homossexuais, pessoas de gênero diferentes, né? Ou de múltiplos gêneros. Então, assim, a gente faz essa ponte para fazer essa diferenciação e ressalta que isso é a manifestação de vontade da pessoa. Então, você, terceiro, respeite, acolha e dê visibilidade. Você tem amigos trans? Quem são essas pessoas no seu ciclo social? Tem alguém? Tá no seu espaço de trabalho? Se não tá, por que não está? Né? Porque não deram oportunidade porque as pessoas são muito profissionais, são muito capacitadas, então assim, realmente valorizar as diversidades que nós temos, né? E pessoas diversas são as que nos fazem crescer, né? Então você tenha ao seu redor
a diversidade. Isso vai fazer com que você e com que a nossa sociedade cresça e evolua. Ok, muito obrigado, Carolina, Ila e Iliane. É sempre bom lembrar que acolher é amar. Amar, minha gente, é respeitar a tudo e a todos. Então nós precisamos compreender que a palavra ofensiva ainda mata. O pensamento, ele ainda pode destruir o outro. E nós, enquanto não entendermos que o orgulho de amar é amar a todos, por isso estamos aqui no dia do orgulho LGBTQIAP+, dizendo a você que o amor é o segredo de tudo na vida. Ficamos por aqui. Poder Judiciário do Estado da Bahia também no dia do orgulho LGBTQIA+, através da COGEM, a Comissão para a Promoção de Igualdade e Políticas Afirmativas em Questões de Gênero e Orientação Sexual, marcando esta data no Poder Judiciário da Bahia.